Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É uma grande felicidade estar aqui com vocês e agora nós vamos falar sobre a descida de Nana ao inferno. O que acontece, pessoal? Muitas pessoas acham que o inferno é um lugar real. Eu tenho um vídeo sobre isso aí, eu tenho uma live sobre isso. Você também pode estar assistindo no canal como complemento deste vídeo aqui, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é que essa ideia de inferno, ela é anterior à Bíblia. Ela é anterior aos textos bíblicos. Se ela é anterior, os antigos acreditavam no inferno dentro da sua mitologia, dentro do seu paganismo. O que acontece? Então, por aí nós já vemos que a Bíblia apenas ela adaptou o que já era existente dentro dos registros antigos. Antes de nós iniciarmos, eu já queria pedir você, compartilhe essa live aí, essa mensagem, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você tiver como amigos, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, em todos os lugares que você tiver, compartilhe para essas pessoas para que elas tenham acesso a esse conteúdo. Curta esse vídeo e se inscreva no canal, pessoal, porque você curtindo, você vai estar dando uma fortalecida para a gente, lógico, e também você se inscrevendo, você vai ficar por dentro das novidades que são colocadas aqui todas as semanas, tá? E tem muito vídeo, muito conteúdo que vai vir por aí ainda para vocês estarem se inteirando de muitas coisas que não são faladas dentro das igrejas, tá? Então hoje nós temos aqui a descida de Ishtar ou Inanna ao submundo. Aí nós temos essas tabuetas aqui que faz parte de um trabalho de um dos estudiosos que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Todas essas descrições, as referências bibliográficas vão estar aqui. A história. A descida de Inanna para o submundo, ou em sua versão acadiana, descida de Ishtar para o submundo, é um mito sumério que conta como a deusa Inanna, Ishtar em acadiano, desce ao submundo para derrubar o governante, sua irmã Ereshkigal, a rainha dos mortos. Então o que acontece, pessoal? Essas tabuetas vão contar a história desta deusa, da descida dela ao submundo. O que a tradição cristã fala? Que Jesus não desceu ao inferno para tirar os espíritos, para pregar os espíritos em prisão? A semelhança não é mera coincidência, né, pessoal? A deusa fracassa neste empreendimento depois de ter sido despojada de todos os seus adornos. Ela morre e seu cadáver é pendurado em um prego. O deus Enki intervém indiretamente e traz Inanna de volta à vida. A deusa, no caminho de volta, deve, no entanto, em troca de sua liberdade, entregar outro humano vivo para substituí-la no mundo abaixo. Ela escolhe Dumuz, seu marido, que é levado sem cerimônia para o submundo. Após as lágrimas da irmã de Dumuz, Gestinanã, o destino do marido infeliz é aliviado. Ele fica no inferno apenas parte do ano e é substituído pela irmã na outra parte. Esse mito é conhecido em duas versões diferentes, uma em sumério e a outra em acadiano. A versão acadiana foi descoberta e traduzida pela primeira vez nos anos 1860. A existência da versão suméria, mais longa e mais antiga, é conhecida no início do século XX, mas epigrafistas colocam 50 anos para reconstruir a plena e traduzir completamente. Então, o que acontece aqui? Essas tabuetas que foram colocadas, elas foram sendo ali traduzidas parcialmente, tá, pessoal? Porque a princípio parece que eles encontraram uma parte, depois encontraram outra e assim foram traduzindo até chegar num determinado período. Mas mesmo assim ainda é uma tradução que aparentemente seja incompleta, que ainda faltam algumas coisas que alguns estudiosos concluíram após muito tempo depois. O mito da descida ao inferno de Inanna aparece em duas versões, a escrita em sumério e a outra escrita em acadiano, onde a deusa aparece sob o nome de Ishtar. Essas duas versões não são traduções fiéis uma à outra, mas duas edições diferentes do mesmo mito. A versão acadiana do mito, que consiste em 138 versos, intitulada A Descida de Ishtar para o Mundo Inferior, é a primeira versão a ser descoberta. Entre vários fragmentos de tábuas de argila encontrados ao longo dos anos 1860, Niniviar, Síria, destaca dois textos completos escritos por volta do primeiro milênio antes de Cristo, mas cuja origem aparece remontar a 1600 a.C.
Tirando alguns pequenos deslocamentos e algumas diferenças de estilo, os dois textos são quase idênticos e podem ser usados para reconstruir a trama. A tradução feita a partir destes fragmentos é uma das primeiras obras literárias acadianas publicadas em uma língua moderna. Então aí é um pouco da história para vocês entenderem essa questão da onde que surgiu esse conceito do inferno. Lembrando novamente que o termo inferno não é um termo bíblico, tá, pessoal? Ele é um termo latino que significa lugares inferiores, lugares baixos, tá? Então não é um termo que se aplica dentro da Bíblia, mas se impregnou e foi generalizado nas nossas Bíblias por causa ali da tradução da Vulgata, tá? Descoberta muito mais tarde, a versão suméria, consistindo em 400 linhas, é historicamente anterior à versão acadiana. Essa versão, escrita para o século XVII a.C., e cuja data de origem permanece desconhecida. É reconstituída com paciência por epigrafistas do início do século XX a partir de vários fragmentos de comprimidos descobertos em Nippur. Arno Proebel e Stephen Langdon. Começa o primeiro trabalho de reconstrução com pequenos pedaços de textos e a metade superior de uma placa de 4 colunas no Museu Arqueológico de Istambul. Mas enquanto um bom número de elementos ainda estão faltando que impedem a reconstrução lógica da história, o arqueólogo Eduard Schierer encontra a segunda peça da tabuinha de Istambul no Museu da Universidade de Filadélfia, e uma primeira tradução que afirma estar completa é publicada em 1936. No entanto, para o historiador Samuel Noah Kramer, a história ainda está incompleta. Muitas passagens da versão acadiana parecem alusivas demais para serem comparadas à versão suméria. Além disso, alguns fragmentos são difíceis de colocar na ordem correta. Além disso, o pesquisador continua compilando fragmentos distribuídos entre Istambul e Filadélfia. Com o achado em 1942 de um tablet de 94 linhas da Universidade de Yale, a história muda completamente sua estrutura. Ao contrário do que os pesquisadores da época pensam com base no mito de Orfeu, Inanna não desce ao mundo inferior para pesquisar lá do Muse, mas bem para estender o seu poder lá. Então quer dizer, ela não desceu ao submundo, né, para pesquisar, mas ela desceu no submundo para tomar posse dele, ou seja, ela queria conquistar aquele mundo. Sua descendência, portanto, precede a de seu marido. Assim, a versão suméria do mito, da qual faltam apenas cerca de 20 linhas no final, é finalmente compreendida e publicada quase na íntegra nos anos 1950. Lembra que eu falei que ela foi sendo traduzida e publicada ali gradativamente, ou seja, eles foram traduzindo e foram colocando. Outro trabalho de reconstrução notavelmente iluminado pela descoberta de uma tabuinha na antiga cidade de Ur, consistindo de 74 linhas traduzidas em 1963, ainda continua a chegar a uma versão mais completa em 1980. Então ali até 1980 ainda tiveram traduções dessa questão, que eles foram montando essa história até chegar ao que nós conhecemos hoje. Conteúdo. Existem 14 tabuinhas e fragmentos que ilustram e fornecem um comentário histórico sobre a reconstrução e tradução do mito A Descida de Inanna ao Mundo Inferior. A disposição da placa visa ilustrar o processo de montagem das tábuas e fragmentos utilizados na reconstrução do poema. Os números 1, 2 e 5 foram publicados por Proebel em 1914. Os números 3 e 4 foram publicados por Langdon em 1914. O número 6, que está no Museu da Universidade, ou seja, a Universidade lá de Yale, foi identificado por Chiera como a metade inferior do mesmo tablet cuja metade superior. O número 3 havia sido copiado por Langdon em Istambul. A descoberta de Chiera permitiu publicar a primeira reconstrução do mito em 1937. Os números 7 ao 9 foram publicados por Chiera em 1934. Nos números 10 ao 12 foram identificados e copiados pelo autor há cerca de 5 anos no Museu do Antigo Oriente em Istambul. E os números 13 e 14 foram identificados e copiados pelo autor recentemente na Filadélfia. A utilização desses 5 textos recém-descobertos possibilitou a edição publicada em 1942. A passagem marcada no número 8 contém as linhas que descrevem a descida de Inanna de descer ao mundo inferior.
O 13 contém as linhas que descrevem a morte da deusa, o inverso do número 10, que contém apenas um anverso. Tem a passagem da ressurreição dessa deusa. Tá? Então aí é um pouco da questão do que é falado dentro das tabuinhas, a história, para vocês ficarem sabendo essa questão aí. Aí o que que diz lá na tabuinha? Tem algumas partes que são interessantes. Aí diz o seguinte aqui, tem uma parte que diz o seguinte, ó. Nua e curvada, Inanna entrou na sala do trono. Ereshkigal se levantou de seu trono. Inanna foi em direção ao trono. Os Anuna, os juízes do submundo, a cercaram, julgaram contra ela. Então Ereshkigal fixou em Inanna o olho da morte. Ela falou contra ela a palavra de ira. Ela proferiu contra ela o grito de culpa. Ela a golpeou. E o outro trecho vai dizer o seguinte: Inanna foi transformada em cadáver, um pedaço de carne podre, e foi pendurada em um gancho na parede. Outras traduções vão dizer: a mulher doente foi transformada em cadáver. Vão dizer que ela estava com a doença. O cadáver foi pendurado em um prego. Ou a mulher aflita, né, foi transformada em cadáver, e o cadáver foi pendurado em um gancho. Outros resumos usam a terminologia transformando-a em cadáver e pendura seu corpo em uma estaca. Também Kramer usa as palavras transformando em um cadáver que é então pendurado em uma estaca. Então nós temos essas referências aí. Isso demonstra que o conceito de inferno, lugar baixo, lugar de tormento, veio bem antes da escrita da Bíblia, tá? Então as referências bibliográficas elas estão todas aqui. Quem quiser adquirir o esboço e ajudar o meu trabalho pode estar entrando em contato comigo aí. Então fica esse vídeo de hoje, pessoal, para vocês verem que essa história de inferno ela já veio bem antes, ou seja, essas tabuinhas são bem mais antigas do que os registros bíblicos. Então, ou seja, vem bem antes do conceito do inferno. Então, para as pessoas, os escritores da época da Bíblia terem pegado esses relatos e colocarem adaptado à sua religião, é algo que realmente é muito mais possível do que ter acontecido o contrário, né? Como muitos aí gostam de ocultar dentro das instituições eclesiásticas. Então, eu agradeço vocês por terem ficado aqui comigo até o final. Curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal, pessoal, para você ficar por dentro das novidades, tá? No mais, eu desejo vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.